Salve, salve galera! Começando mais um vídeo de Cartola, uma rodada um pouco melancólica pra gente. Na última semana aí, no fim de semana, rodada complicada pra maioria dos cartoleiros e pra gente não foi diferente. Fizemos aqui, ó, tá na tela pra vocês 47 pontos, um pouquinho abaixo da média dos cartoleiros, né, o que mostra uma rodada com uma média inferior a 50 pontos, mostra que foi uma rodada complicada pra todo mundo. Então, ainda perdeu um pouquinho de cartoleta, né? 1.5, mas dos males o menor. Ainda a gente vai conseguir cartoleta para escalar o nosso time num próximo vídeo. Então bora lá ver alguns destaques do nosso time para a rodada e alguns destaques dessa rodada, que foi muito diferente do que a gente está acostumado. Nosso maior pontuador foi Piquerez do Palmeiras. Lateral não tomou gol, o Palmeiras ganhou de 1-0 ali, resultadozinho magro contra o Cuiabá em casa, mas garantiu o saldo de gols, então é importante a pontuação dele. Por outro lado, o nosso outro zagueiro, Eduardo Bauerman, foi o pior pontuador. No vídeo de escalação eu falei, né, se não tivesse um pênaltizinho pro Avaí, era boa chance do Santos garantir o saldo de gols, mas teve o pênaltizinho, o Bissoli guardou e acabou 1-0 pro Avaí contra o Peixão. Nosso banco de reserva, o Iago Pikachu saiu e entrou o Terans, Pikachu que foi vendido, né, a equipe Rocket capturou ele e levou pro Japão. Entrou o Terans, não fez uma pontuação tão alta. E agora o mercado já está aberto. Então bora lá, rapaziada, ver quais foram os destaques da rodada. Você vê aqui, ó, nosso campinho do nosso time tá vazio. Já vendi todo mundo, fiquei insatisfeito com o rendimento dos nossos atletas. Então a gente vai mudar bastante o time para essa rodada. Mas vamos ver quem foi bem na última rodada e quem não foi tão bem assim, pra gente avaliar quais são as possíveis contratações do Footstats FC para a rodada 18. Então é isso aí, galera, começando lá pelo nosso ataque. Vamos ver quais foram os melhores jogadores da rodada. E aqui a gente já vê uma dupla do Bragantino, né? Alejandro e Sorriso, o Bragantino que goleou na rodada. O Alejandro fez 18 pontos, foi o maior pontuador pela segunda vez consecutiva no Cartola. Tá deitando o menino Alejandro, que é cria do Galo. E o segundo maior pontuador da rodada foi o Sorriso com 14 pontos. Ainda entre os atacantes, só mais mais 3 jogadores passaram de 3 pontos. Moisés do Fortaleza, Luciano do São Paulo e Bissoli do Avaí. Aqui a gente ainda tem o Roger Guedes que fez gol, fez 8 pontos, Kleber do Ceará fez 8 pontos, Gabriel Verón que também fez gol, mais um jogador do Bragantino, o Arthur, mas quem imitou mesmo na rodada foram esses 5 jogadores aqui. E já pulando direto para os nossos meias, a gente vê aqui que o Zarate foi o melhor meia da rodada, fez gol, mandou bola na trave, foi o cara da vitória do Galo contra o Botafogo, 17.7 pontos para ele. Em segundo lugar, Vinícius Vina, do Ceará, fez um baita de um golaço contra o Corinthians, 12.8. Patrick, que está suspenso, não vai enfrentar seu ex-clube Internacional nessa rodada, foi o terceiro melhor pontuador da rodada com 10.9. E André, do Fluminense, que enfrentou justamente o Patrick, meteu caixa também e fez 10 pontos. Além deles, Diego também fez gol, Miguel, do Bragantino, Thales e Ganso foram os melhores meias da rodada, mas de imitada mesmo, só o Zaracho e o Vina. Entre os zagueiros, os maiores pontuadores foram aqueles zagueiros artilheiros, né? Gustavo Henrique do Flamengo abriu o placar da vitória do Mengão e Manuel do Flu. Ambos passaram dos 10 pontos, foram os melhores zagueiros da rodada, porque marcaram um golzinho ali, né? Além deles, Pedro Henrique, que desarmou demais no empate contra o Internacional, e Thalisson Kelvin, do Juventude, também desarmou bastante, 9 pontos para ele. E agora, pegando as laterais, a gente começa com Bruno Pacheco, que meteu um baita de um golaço contra o Corinthians, foi o melhor lateral da rodada com 12 pontos. Depois dele, Mike, que quase deu uma assistência, se não fosse aquele desvio ali no fim, poderia ter pontuado melhor, mas participou bastante do ataque, meteu bola na trave, desarmou bastante, 11.8 para ele, seguido de Luan Cândido do Bragantino com 11 pontos, e aí depois os laterais que não atingiram 10 pontos não vieram com a mitada. Moisés do Internacional, Arana do Galo e Piquerez do Palmeiras, que foi justamente o nosso melhor pontuador. E entre os goleiros foi uma rodada bem complicada, só um goleiro atingiu a marca dos 10 pontos, foi Daniel do Internacional. Garantiu o saldo de gols, fez boas defesas, então tá aqui brilhando o nosso melhor goleiro pela segunda vez consecutiva também, hein? Daniel do Internacional, 10 pontos para ele, seguido de Cleiton do Bragantino com 9, Bento do Atlético Paranaense com 8 e Fernando Miguel também com 8 pontos. Então o que a gente percebe aqui? Se na rodada anterior foi uma rodada boa para quem usou 2 laterais, para essa não fez tanta diferença, né? A gente teve zagueiros que passaram dos 10 pontos, teve lateral também que passou, mas foi menos do que os zagueiros, então quem usou bastante ali
jogou com 3 zagueiros, 5 meias. O importante era ter 3 atacantes, né? Que a gente viu que teve atacante que pontuou bem. Mas se você tinha o Zaratio ou o Alejandro no seu time, com certeza você mitou e foi acima da média da rodada. E entre os treinadores, sim, a gente tem que dar uma moral pra eles, né? Os caras colocam o time em campo e aí a média dos atletas que ele põe em campo é a pontuação dele. Então o melhor da rodada foi Maurício Barbieri, não podia ser diferente, né? Depois de um 4-0, teve muito gol feito, não teve gol tomado, garantiu o saldo de gols, então a pontuação alta veio com total certeza. Seguido de Antônio Mohamed do Galo, Dorival Júnior do Flamengo e Abel Ferreira do Palmeiras, só treinadores que garantiram saldo de gols. Mas como todo mundo sabe, nem tudo são flores na vida de um cartoleiro. Teve uma galera que negativou na rodada e abaixou a pontuação de todo mundo. Vamos falar dos piores aqui, mas foi uma rodada bem complicada. Começando com Bruno Silva do Avaí, menos 2 pontos. Bauerman do Santos, que estava no nosso time, menos 1.7. Éder do América Mineiro, menos 1.6. Fábio do Cruzeiro, menos 1,5. E aí, além deles, Carlos Sanches, DG, Del Piage, Ricardo Bueno, que perdeu o pênalti, estava no nosso banco de reserva, por sorte não entrou. Caleri, Pablo, Igor Gomes, Mezenga, Jandrei, Wesley Moraes, uma rapaziada negativou na rodada. Então, se você tinha algum deles ou mais de um deles, com certeza sua pontuação foi abaixo da média. Então, vamos caprichar para melhorar para essa próxima rodada. Então fechou, rapaziada, essa foi a nossa análise de fim de rodada, aquela rodada melancólica, foi uma rodada muito complicada, vocês viram, uma galera negativou, mas ainda assim tivemos alguns mitos, alguns bons destaques, então vamos ficar esperto e caprichar para a escalação da próxima rodada, valeu? Forte abraço e até o próximo vídeo.